Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje, 21 de setembro, vamos falar um pouquinho sobre a honra gaúcha, sobre todos os acontecimentos de uma Semana Farroupilha e sim, ontem também, o que muito se trabalhou nos CTGs, se aproveitou também, porque é uma data especial para o gaúcho. Então, eu estou aqui com a Laura Tedesco Bressan, que é a primeira aprenda juvenil da 11ª Região Tradicionalista, e também com o César Augusto Bertani Gomes, que também é o primeiro peão. Então, vamos falar sobre toda essa questão da honra gaúcha. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo desta noite, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Ao RP Mercados, com horários especiais para poder te atender no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra a Objetivo, uma loja linda, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para que o teu espaço fique especial. Então, passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron, Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos que também a Kiron tem para te oferecer. A loja Beneduzzi, vestindo felicidade. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, o meu boa noite vai ao pessoal que está aqui comigo, a Laura, o César, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria que, para iniciar esse papo, vocês pudessem se apresentar um pouquinho para o pessoal de casa, dizer de onde vocês são, nome completo, enfim, Laura. Boa noite, Laura. Boa noite a todos que nos acompanham através da Conecta. Primeiramente, é um prazer estarmos aqui conversando um pouquinho sobre todas essas ações realizadas dentro da Semana Farroupilha e um pouquinho também do nosso trabalho, né, enquanto tradicionalistas. Eu sou a Laura Tedesco Bressan, atualmente primeira aprenda juvenil da 11ª Região Tradicionalista. Sou da cidade de Veranópolis, integrante do CTG Rincão da Roça Reúna, a entidade a qual represento na região. E com muita felicidade conquistei esse cargo nesse mês de setembro. A minha trajetória iniciou lá em 2016, 2017, dentro do departamento. E agora, com muita felicidade, represento a entidade na região, trabalhando dentro dessas ações tradicionalistas que a gente possa estar desenvolvendo. Uhum. Laura, quantos anos tu tens? Eu tenho 17 anos. Lindo te ouvir falar, então a gente já compreende o porquê que cada um tem esse título. E César, você? Bueno, pela segunda vez aqui. Meu nome é César Augusto Bertani Gomes. Eu sou atualmente peão farroupilha da 11ª Região Tradicionalista. Já tive outros cargos, pois participo do Departamento Cultural especificamente desde 2011. Eu entrei em 2011 no CTG, então foi o setor do CTG que mais me apaixonei, o departamento que mais me chamou a atenção, justamente pelo valorizar da cultura mesmo. Não sendo apenas a parte artística, mas a cultural, mas abrangendo todas as outras áreas junto. Então foi a parte cultural que me chamou muito a atenção. Como a Lara falou, a gente fica muito feliz mesmo de ter conquistado esse título agora no mês de setembro, por ser o mês, né, do gaúcho, por ser o mês que a nossa representatividade dentro do estado e fora dele aumenta na sua proporção máxima, né? Mas não é só em setembro que o gaúcho tá presente, então isso é bom destacar. Atualmente sou barbeiro e essa é a minha profissão e dá para encaixar super com o tradicionalismo em diversos aspectos. Bacana. Isso eu acho sensacional, poder trabalhar na área que eu gosto e fazer o que eu gosto como
como hobby, como Tu esporte. tens quantos anos também, César? 19. É isso aí. Que bacana conseguir conciliar, porque sim, a gente sabe que existem diversas atividades, até mesmo para que a gente possa entender um pouquinho. Eu acho que eu vou pular um pouquinho nessa pauta, porque eu tinha combinado umas questões com eles e agora eu vou aproveitar, porque tem todo um trabalho por trás. Por exemplo, o CTG, ele está o ano inteiro ativo. Então, como a gente pode entender tudo que é feito? Claro que a gente chega na Semana Farroupilha é muito mais, porém, como é o preparo, o que vocês fazem durante o ano inteiro, até mesmo porque tu fala aqui, César, a questão de poder conciliar o teu trabalho com o tradicionalismo. Então, Laura, pode começar a falar para nós? Bom, o CTG ele é um ambiente extremamente acolhedor para todas as pessoas que procuram estar nesse espaço, porque ele oportuniza diferentes atividades para todo mundo que deseje participar. Então, eu, por exemplo, iniciei no CTG dançando nas invernadas artísticas. E acaba sendo uma grande porta de entrada para muitas das pessoas que acabam entrando no CTG, porque é realmente o departamento que muitas vezes acaba chamando mais atenção ou acaba trazendo mais atividades para próximo da comunidade. Seja através dos rodeios, enfim, das apresentações propriamente que são feitas na Semana Farroupilha. Mas também existem o departamento campeiro, o departamento cultural. Dentro do departamento cultural, nós temos as gestões de prendas e peões que possibilitam que os participantes tenham toda essa trajetória que a gente tem de ser prenda ou peão do CTG, posteriormente da região e do estado, poder participar desses concursos. E o departamento artístico, ele propriamente é muito grandioso, porque ele compreende não só as invernadas, mas também atividades como declamação, chula, intérprete vocal, e ainda há os concursos como o Enarte, que possibilitam toda essa preparação. Então, o CTG realmente tem uma possibilidade de atuação durante o ano inteiro, porque nós realizamos muitos eventos e, mais especificamente, dentro do departamento cultural, nós trabalhamos muito com projetos e ações que nos possibilitem propriamente participar da próxima fase do concurso, no nosso estado agora a fase estadual. Uhum. E a gente está sempre trabalhando e, enfim, buscando levar a cultura gaúcha para todas as esferas da sociedade, porque essa é a nossa função enquanto representantes do departamento cultural. Fazer com que todo mundo que tenha esse interesse na cultura gaúcha, que essa pessoa possa entender e, com certeza, se apaixonar também da mesma forma como nós gostamos muito de estar dentro dos galpões desempenhando as atividades. Que bacana. E, César, quando tu falas que tu estás no CTG desde 2011, né, imagino que tenha passado por várias histórias, várias... a gente comenta hoje tu é o primeiro peão ali da 11ª. Porém, como foi essa tua caminhada, pensando desde 2011? Porque a gente ouve a Laura falando, desde 2017, 2016 aí, mas é uma trajetória longa, né? Agora em outubro vão fazer, então, 10 anos que eu participo de CTG ativamente dentro da parte cultural. Em 2011 foi o ano que eu entrei para o Querência do Prata, depois 2013, 14, que daí eu fui para o Retorno à Querência. Enfim, pelo Querência do Prata, eu fui piá do Querência do Prata e piá da 11ª região. Aí, depois que eu fui pro Retorno à Querência por 2 oportunidades, fui guri do Retorno à Querência e guri da região. E na segunda oportunidade, consegui ir pro concurso estadual e me sagrar primeiro guri do estado do Rio Grande do Sul. E agora volto pra base e antes da pandemia, no caso, tanto eu quanto a Lara, a gente concorreu no concurso interno. Porque se tu chega lá em cima... tu acabou, tu volta pra base, né? Concorri no concurso interno, ganhei de peão do CTG Retorno à Querência. E posteriormente agora na região. É uma responsabilidade gigante, porque quanto mais caminhada, mais responsabilidade vem. Mas o pessoal espera que tu desempenhe dentro dos concursos, mas que tu melhor represente em suas atitudes, em seu modo de ser, em seu modo de agir. Então, tudo isso acarreta uma infinidade de responsabilidade, compromisso, e isso é muito importante, porque além da parte de dentro dos galpões, como a Laura falou, isso traz um reflexo enorme para a nossa vida pessoal, para a parte de fora também. Então, eu acho que o CTG tem toda essa parte que mexe com a competitividade da gente, mas é uma competitividade saudável.
Porque nos estimula a buscar mais, nos estimula a ter visão sobre diferentes aspectos, diferentes coisas. Então, como ela comentou, tem os concursos da parte cultural, com as gestões. Aí tu encaixa junto com a parte artística, vem declamação, canto, as invernadas. Com a parte campeira vem tiro de laço, prova de rede. Então, o CTG, ele parece um núcleozinho assim, mas ele é gigante. Quando tu para pra pensar, ter a criancinha lá, que tá dentro de uma escola, tu pode trazer ela pra parte artística, incentivando a dança, tu pode trazer ela, levar ela pra parte campeira, incentivando o laço da vaca parada, pra parte cultural, talvez trazendo a música, apresentando a ela a música. A música, ela tá em todos os lugares, a todo tempo. Então isso eu acho que é muito bonito. Essa amplitude que tem o CTG em poder trazer as pessoas para dentro dele. Tá certo. E é muito interessante pensar o quanto o departamento cultural acaba reunindo todos esses departamentos, digamos assim. Porque as experiências que a gente tem no meio artístico, elas são necessárias também para a nossa caminhada enquanto prendas e peões dos concursos culturais. Por exemplo, nós, prendas, precisamos fazer toda uma pesquisa, parte mais cultural, e os peões, eles precisam demonstrar habilidades campeiras no entreveiro. Então, todas as ações que a gente realiza, o CTG, dentro do departamento cultural, especialmente, a gente acaba precisando do conhecimento de todos os outros departamentos também para poder participar e desempenhar essas atividades. Claro, e até mesmo eu vou te perguntar sobre isso, Laura, porque realmente, para ser primeira prenda, para poder chegar até aí, o que realmente uma prenda precisa? Olha, primeiro eu acho que querer. Então, primeiro é uma tarefa, assim, de entender o quanto isso agrega na tua vida enquanto tradicionalista, enquanto prenda. E acho que precisa muito de um propósito, porque os concursos, eles acabam, sim, trazendo muito a questão da competitividade, mas isso não é o ponto principal de um concurso. A gente precisa entender nosso papel enquanto tradicionalistas, e eu gosto muito de falar que dentro do departamento cultural a gente tem uma função muito importante, que é de estudar e difundir especialmente todas as ações que nós realizamos dentro do CTG. Porque somos vistos muito como a cara das gestões, a cara do CTG, a cara da região, e acaba sendo necessário que a gente tenha esse conhecimento e repasse ele para as pessoas. Então, é necessário muito estudo, muita dedicação. Nós, prendas dentro da ciranda, em anos normais, claro, nesse ano nós enfrentamos apenas uma prova escrita, mas em anos normais as prendas, elas passam por inúmeras avaliações dentro da ciranda para conquistar esses títulos. Provas como uma prova escrita, a categoria juvenil e adulta também tem redação. Nós fazemos prova oral, prova artística, que precisa dançar uma dança de salão, uma dança tradicional, cantar, tocar ou declamar também. Nós, prendas, fazemos a pesquisa de campo de uma mostra folclórica, que nós temos que realizar toda a pesquisa e apresentá-la. Então, toca bastante na questão cultural dos CTGs e propriamente do folclore gaúcho, porque acaba trazendo muito esses conhecimentos da comunidade. Então, nós vamos a campo pesquisar sobre algum tema pré-definido. E, acima de tudo, precisamos de um propósito, porque é muito desafiador. É desafiador porque passar por tudo isso é uma experiência extremamente agregadora na nossa vida pessoal. Porque são inúmeras provas e a gente brinca que é quase que um vestibular das prendas, né, para conquistar esse título. E muito também envolve a questão psicológica, a gente conta com uma rede de apoio muito grande, a família, o CTG, os amigos, e todo mundo agrega, todo mundo acaba acreditando no nosso potencial enquanto representantes. E como o César falou também, é uma responsabilidade muito grande carregarmos esses títulos. Então, acredito que é um desafio e extremamente agregador na vida das prendas. Não, realmente é um desafio, porque é muito trabalho. E poder conciliar tudo isso, porque a gente falou aqui, poxa, vocês já estão numa idade de estudo de ensino superior, ou a questão de já estar trabalhando, então sim, tem um por trás muito grande, que sem uma rede de apoio também
não se torna possível. Quando a gente fala sobre todas essas questões de pesquisas, enfim, como são apresentadas aos jurados tudo isso? Vocês precisam ter um material impresso? Como funciona? A parte da mostra folclórica, por exemplo, nós temos essa avaliação dividida em 2 partes. A primeira é o desenvolvimento de uma pesquisa formal em relatório, que nós desenvolvemos toda a pesquisa, então buscamos referências bibliográficas, buscamos pesquisas e falas de campo, então conversamos com as pessoas. Por exemplo, no meu ano de interna, a nota de instrução trazia o tema da culinária familiar. Então, eu precisaria pesquisar dentro da minha família receitas que fossem passadas de geração em geração e que representassem a minha família. Conversar com essas pessoas, entrevistas, e a partir disso, desenvolver um relatório com essa pesquisa. E num segundo momento, e aí agora sim, de forma presencial, né, com os jurados, a gente teria a apresentação desse material. Pode contar com alguma demonstração. Nesse caso da culinária, poderia haver um próprio preparo, né, de um prato, e trazer à tona todos esses conhecimentos e esses detalhes dessa pesquisa que foram adquiridos ao longo desse tempo de preparação, porque é nesse momento que tem um contato mais próximo com o jurado, com quem está avaliando esse momento. E acaba sendo dessa forma. Além disso, nós também temos um relatório de atividades, porque ao longo desse ano de gestão, nós não apenas carregamos um título, nós estamos atuando, participando de eventos, fazendo projetos, e a partir de todas essas ações que nós realizamos e participamos, é desenvolvido um relatório de atividades. Um relatório que deve contar com fotos e registros de que nós participamos daqueles eventos, que também é entregue à comissão. E a partir disso, as outras provas são todas apresentadas ou diretamente aos jurados ou também contando com um certo público. Tá certo. Nossa, realmente, para vocês fazerem um TCC, então é algo muito tranquilo. Pois é quase que um preparo. É isso, porque, meu Deus, é pesquisa e tem todo esse outro trabalho que nós não conhecemos. Eu digo que, por vezes, a gente sabe que quando alguém carrega uma faixa como primeira prenda, primeiro peão, sabe sim que tem um trabalho por trás, mas não imagina exatamente tudo que se tem por trás disso. E como é rico ver, porque ouvir vocês falando, desde como vocês se expressam, tudo isso com certeza conta pontos e faz parte, né? E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e após a gente volta para falar um pouquinho sobre a questão dos peões também. Então fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. Um agradecimento enorme aos nossos patrocinadores. Bah, Casca, meu sexto sentido tá me dizendo que o programa que vem vai ser especial. E o meu sétimo sentido confirma que sim! Por que sétimo sentido? Porque na quinta-feira estaremos recebendo Aninha Soares, da banda Sétimo Sentido! Imperdível! Ela estará contando a sua história aqui nesse sofá! Querida amiga! Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio. Basile, um santo café. Casa Trevo.
de Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. Centro de Medicina Laboratorial. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje o nosso tema é sobre a honra gaúcha, até mesmo porque passamos por uma semana farroupilha que aos poucos, sim, está retornando à sua forma normal. Pelo fato da pandemia, a gente sabe que o ano passado já não deu para ter grandes atuações, esse ano também não foi muito, mas deu para já poder comemorar. E eu estou aqui com a Laura Tedesco Bressan e com o César Augusto Bertani Gomes. E agora nós vamos continuar o nosso papo. A gente já ouviu falar um pouquinho a Laura falar sobre a questão das prendas, como elas precisam realmente se inteirar do assunto, estar por dentro de tudo para poder ter esse cargo, né, essa questão da primeira prenda. E César, como é na questão dos peões? Eu sei que tem a questão do entreveiro cultural para peões, então como funciona tudo isso? O entreveiro cultural de peões é o espelho do concurso das prendas. Na parte artística, ele segue a mesma metodologia. Os juvenis e os adultos sorteiam um tema 15 minutos antes de suas apresentações, no caso uma apresentação antes, e é sobre esse tema que eles têm que discorrer na primeira parte da sua apresentação. Além disso, agora, pelo regulamento novo, os peões têm que falar também sobre o relatório de campo, sobre a pesquisa de campo que eles realizaram. Todo ano tem uma pesquisa e se deve buscar com os campeiros antigos de sua região, através de livros, fazer toda uma parte realmente metodológica, assim, parte de metodologia científica toda bem elaborada dentro dessa pesquisa. Após isso, daí se faz a parte de declamar, cantar, trovar, por aí vai, tu escolhe uma. Geralmente eu declamo, a Laura acho que também. E daí tu escolhe uma dança de salão e uma dança tradicional para apresentar para a comissão. Isso dentro da parte artística. Na parte campeira, é bem sugado, assim. Digo bem sugado porque são várias provas e tem algumas que são de sorteio, então tu tem que estar preparado para todas. Por exemplo, a prova de galpão de sorteio, tu pode escolher sortear lá na hora. Emalar capa ou poncho, cevar mate, fazer churrasco ou fazer charque. Então tem que saber as 4. Tu vai sortear uma, ela tem que saber fazer. A prova de escolha de galpão aí é entre trançar, tosquear e tosar. Eu geralmente tranço. A prova cavalo aí tem a prova de encilha e andadura. Tu tem que encilhar o cavalo e mostrar as 3 andaduras: passo, trote e galope. E depois tem a prova que tu pode escolher também: a parte, laço ou prova de rédeas. Geralmente eu escolho prova de rédeas.
essa parte campeira. Aí tem a parte cultural. A parte cultural é o relatório de atividades, dos eventos que tu participou, com certificado, com foto na frente de banner. Então é uma parte mais, parte burocrática. Tu tem que ir pro evento, a gente sempre vai, mas tem que estar registrado no certificado, tem que bater a foto, tem que montar o relatório bonitinho, com a foto certa, no momento certo, tudo bem bacana, específico, assim. E realizar a pesquisa, né? A pesquisa sempre, cada ano tem um tema, e as pesquisas têm que ser bem desenvolvidas e tem que ter fundamentos, não pode ser qualquer coisinha assim. Me diz uma coisa, quando tu falas sobre sortear um tema que vocês precisam discorrer, enfim, estar falando com os jurados, esse tema, eles são temas prévios? Tem alguma ideia? Ou é só realmente sobre, dentro da tradição, provavelmente, né? Sim. Então, vai lá, sorteia e precisa falar sobre aquilo. Então, essa questão de, talvez, o treinar e tudo mais, talvez até seja por isso que vocês vão tão bem nessa questão do falar. Então, como tu vê isso de estar preparado 100% com todos os temas que puderem, talvez, ser sorteados? Eu acho que vai muito da sinceridade. Tu falar o que tu sente. Eu já vou citar alguns exemplos de temas que eu já sorteei. Num concurso regional eu sorteei a importância da família para o tradicionalismo, que não é um tema pré-definido, mas ele tem algumas aparições ao longo dos anos. Já apareceu em outros concursos esse tema. A importância do guri ou peão farroupilha para a realização do entreveiro. A importância do jovem. Escolha uma personalidade do tradicionalismo e discorra sobre ela. Esse foi o tema do meu concurso estadual de guri, que eu escolhi discorrer sobre Barbosa Lessa. Olha só, então tu tem que já ter uma bagagem cultural contigo. Então, quando chegar lá, tudo pode vir aparecer, qualquer tema, que pode ser um tema um pouco mais tranquilo, como pode ser um tema um pouco mais... E como vocês veem sobre lidar com essas questões, Laura, também estar disponível para que venha qualquer pergunta e eu vou saber responder. Eu penso que muitas das situações descritas, especialmente em temas de prova oral, elas acabam propondo que nós, prendas e peões, que estamos lá concorrendo, expressemos um posicionamento. Seja ele sobre um tema mais tranquilo, como falar sobre uma personalidade, porque tu escolhe alguém que tu admira, enfim, o que tu pensa sobre, ou temas como as questões mais sociais dentro do movimento, ou questões que envolvam o nosso dia a dia dentro do galpão. Isso é uma situação, uma oportunidade que nós temos de expressar aquilo que nós adquirimos ao longo de toda essa caminhada. Porque cada vez que a gente sai de casa para um evento, coloca a pilcha, vai lá, faz a foto, participa, assiste às vezes uma palestra, algo um pouco mais burocrático, enfim. Cada experiência que a gente tem dentro desse ano de gestão, ela sempre agrega algo para nossa caminhada e especialmente para esse tipo de momento, porque a prova oral, ela expressa a tua opinião, ela expressa aquilo que tu vivenciou dentro do movimento e é um momento, assim, de tu poder compartilhar aquilo que tu pensa sobre o tema. E acho que dentro dessa realidade, por nós termos que sortear, às vezes a gente não consegue treinar sobre um assunto específico. Claro, alguns mais pontuais, como a família, que já apareceu várias vezes, ou outros, a gente até consegue ter uma ideia, já pensar numa estrutura, mas acaba sendo desafiador porque temos pouco tempo para pensar. Só que quando tu tem toda essa carga, essa bagagem, se torna muito mais fácil de formular algo. Com certeza. E dentro dessa gestão de primeira prenda, de primeiro peão, como a gente pode entender o trabalho de vocês ao carregar essa faixa? Por exemplo, passaram por tudo que passaram, conseguiram estar nessa posição. E hoje, o trabalho de vocês, o que fica para, por exemplo, tanto para o CTG quanto para a comunidade? Eu acho que muito do que nós fazemos dentro do CTG tem relação, claro, com essa caminhada dentro do concurso, porque todas as ações são pensadas e planejadas de forma que
nós possamos legar algo a alguém. Então, nós prendas, por exemplo, temos um projeto que deve ser desenvolvido, que é o MTG e a comunidade escolar. Nós devemos escolher uma temática dentro das propostas pelo MTG para levar à escola, escolher uma turma e desenvolver uma atividade, um trabalho, um projeto que possa levar a cultura gaúcha para dentro da comunidade escolar, envolvendo alunos, pais, professores, funcionários da escola. E esse é um tipo de projeto que acaba trazendo muito a importância do departamento por conta de ser um espaço que nós podemos conquistar novos jovens para participar do CTG. Ele é um projeto que deve estar no nosso relatório e isso acaba trazendo muito esse trabalho que nós desenvolvemos, porque cada projeto tem esse viés mais cultural, mais artístico. E dentro das propostas feitas pelas prendas, por exemplo, esse é um dos meus projetos favoritos, porque as crianças, elas têm um carinho especial com o tradicionalismo. Então, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade de levar esse contato com as tradições gaúchas para dentro da sala de aula, é um momento que a gente pode escrever novos passos dentro da nossa trajetória, é um momento que marca e, com certeza, desenvolver um trabalho que vai ficar não só para nós, mas também para a entidade e para a vida delas mesmo. E dentro disso também temos outros projetos. Os projetos dos peões são um pouquinho diferentes, né? Mas os das prendas também tem o núcleo de fortalecimento da cultura gaúcha, que traz muito resgate dentro da entidade do que nós fazemos. É um projeto que trabalha também uma temática, mas com o intuito de fortalecer a cultura gaúcha dentro dos CTGs, porque justamente às vezes a gente tem o departamento artístico que não conhece muito do departamento campeiro, que não conhece muito do departamento cultural. E nós temos esse trabalho também de integração, de unir todo o CTG e toda a comunidade para participar desse tipo de projeto que acaba ajudando na nossa trajetória, mas também fortalecendo a entidade como um todo. Que bacana. E dentro, então, sabendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da questão das prendas e dos peões, como funciona? Tem algum trabalho a ser desenvolvido? Como é depois de estar o primeiro peão, por exemplo? César? Ainda antes de estar o primeiro peão, já existem projetos a serem desenvolvidos. Pra te falar, ainda antes. O delas também. A comunidade escolar já começa lá atrás, dentro da entidade. Quando tu ganha no concurso interno da entidade, já começa o trabalho de promoção de eventos para os peões. A gente promove alguns eventos, trabalha assuntos diversos. Geralmente a gente trata algo mais campeiro e é complementado pelos eventos das prendas, pelos projetos dela. Porque o projeto delas é imensamente completo, um projeto muito lindo e que, tipo, todos os peões participam, assim, com grande prazer, inclusive fazendo parte do projeto. E a gente traz mais a parte campeira, com a promoção de eventos, a gente promove eventos, sei lá, oficina sobre guasquearia, sobre trazer a parte do couro, a história do couro, como é feita uma cabeçada de rédea, como é feito um buçal. Tentar trabalhar essa parte mais campeira mesmo. Trazer oficina de vaca parada, explicar como surgiu o lenço, de onde vem, por que se usa, sabe? Tem toda essa parte da promoção de eventos que tragam o conhecimento para as pessoas, desde dentro de um colégio, até dentro das próprias invernais de dança, que muitas vezes não sabe de alguma parte campeira, outras já a parte artística para dentro do pessoal da campeira. Isso é bem interessante. Fazer a integração mesmo. É isso aí. E, bom, a gente vai agora para mais um breve intervalo comercial. E assim que a gente retornar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da indumentária gaúcha, para que vocês possam também estar passando um pouquinho mais de conhecimento para quem está em casa, referente a todo como o gaúcho realmente se veste, o porquê de cada peça. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduze.
Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Bah, Casca, meu sexto sentido tá me dizendo que o programa que vem vai ser especial. E o meu sétimo sentido confirma que sim! Por que sétimo sentido? Porque na quinta-feira estaremos recebendo Aninha Soares, da banda Sétimo Sentido. Imperdível! Ela estará contando a sua história aqui nesse sofá. Querida amiga! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre a honra gaúcha, sobre a tradição, sobre conhecer um pouquinho mais dos CTGs, dos trabalhos feitos. Inclusive estou aqui com a Laura Tedesco Bressan, que é a primeira prenda juvenil da 11ª Região Tradicionalista, com o César Augusto Bertani Gomes, que também é o primeiro peão farroupilha da 11ª. E estamos compreendendo um pouquinho de todo esse trabalho que se passa até conseguir estar como primeiro peão, primeira prenda, e também tudo sobre como acontece nos CTGs. E agora, eu vou pedir sobre eles a questão da indumentária gaúcha, porque nós, sim, acabamos tendo a visão, às vezes temos o vestido, os homens têm a bombacha, o lenço, mas gostaria de saber um pouquinho mais sobre até o significado de tudo isso. Então, Laura, pode falar um pouquinho para nós em relação a... Bom, a indumentária da prenda, eu acho que ela tem menos partes que a do peão. Nós, prendas, usamos o vestido de prenda, mas a mulher gaúcha, em um contexto um pouco mais histórico, ela teve inúmeras evoluções dentro das propostas de indumentária, de acordo com a época, também pela influência dos povos que vieram, que acabaram trazendo contribuições. Então, muito antigamente se usou, por exemplo, saia e blusa, que foi muito presente em inúmeras épocas, e especialmente depois da criação do movimento tradicionalista gaúcho, acabou-se ficando mais comum, digamos assim, o vestido de prenda, que é uma criação do movimento organizado. Então, esse é o vestido
depende do modelo também. E uma coisa interessante de se falar é que o modelo dos vestidos usados pelas prendas, eles também condizem com a idade delas. Então, por exemplo, algumas cores não são indicadas para a categoria mirim ou juvenil e acabam sendo só para adulta, como é o caso do vermelho. O vermelho é uma cor mais para prendas adultas. E o vestido também, alguns detalhes são determinados. Todas as indumentárias, na verdade, são regidas por diretrizes e normas feitas pelo movimento tradicionalista gaúcho, para que todos esses detalhes das pilchas seja realmente fiel à história tradicional do movimento e do Rio Grande do Sul como um todo, para que não se descaracterize especialmente essa questão do campo. E além do vestido de prenda, nas prendas temos também uma saia de armação, que fica essa parte mais escondida, né? Claro. A saia de armação, ela dá um volume para o vestido, aliás. Temos sempre uma meia calça branca, uma sapatilha e também uma bombachinha, que fica mais escondida porque é uma peça íntima da prenda e ela precisa ficar escondida. A sapatilha tem um pouquinho de salto também dentro dessa questão da idade. Prendas mirins não usam salto, prendas adultas podem usar um pouquinho mais, um pouquinho menos. As adultas também podem usar uma botinha. E toda a indumentária, ela acaba sendo essa representação das épocas passadas. Então, a gente acaba utilizando todas essas peças para que acabe sempre reverenciando de forma fiel a história do Rio Grande do Sul. E aí, claro, entra em questão de acessórios nas prendas, né? Os penteados de cabelos também, pela questão da idade. Prendas juvenis e mirins precisam usar semi-presos ou presos com algum detalhe apenas, não pode usar todo preso. A maquiagem também tem que ser muito discreta, o esmalte, muitos detalhes assim para preservar o que é tradicional. Que bacana, não? É muito bom saber um pouquinho mais, porque sim, a gente vê a delicadeza da prenda é incrível, né? Nós vemos sempre a prenda assim com o cabelo, quando fala o semi-preso, olha que delicado que é ver com uma flor no cabelo, de uma forma leve, nada muito pesado, sim, é muito bonito de ver. E César, fala para nós um pouquinho então sobre a questão do gaúcho mesmo, do peão, em relação a todo, porque a gente sabe que daí tem guaiaca, tem uma coisa, tem outra, e a gente realmente vamos entender um pouquinho tudo isso. A pilcha gaúcha, ela sempre se modelou ao longo da história a vivência que se tinha o homem aqui, né? Inicialmente vai se ter lá atrás os primeiros primitivos e já mesclados com o povo, trazendo o xiripá primitivo, que é uma peça histórica, bota garrão de potro, lenço atado à cabeça. Isso se vai se ver, aí vai se ver uma evolução, até chegarem as tals bombacha, né? As tal bombacha. Então, hoje se utiliza na nossa indumentária tradicional, a indumentária mais comum, mais típica, o uso da bombacha, da bota forte, da guaiaca. A guaiaca nada mais é... A guaiaca, na verdade, é o nome dos bolsos que tem no cinturão. No cinturão, certo. Isso, mas se usa como peça tradicional, chamar toda a peça. Existem inúmeras variações de bombacha, sempre larga, nunca estreita. Bota, hoje se utiliza a bota forte para os departamentos artísticos, mais para realmente sapateio. Ela tem ponta e taco com várias taxinhas para fazer mais barulho, para aumentar, né, a intensidade do som quando se vai sapatear, quando se vai dançar. Na parte campeira se utiliza ainda a bota mais comum, mais tradicional mesmo, sem a necessidade de reforço de ponta para não estourar, para a parte da dança, sabe? Então, ainda existem várias formas de ser tradicional. O colete não tem uso obrigatório de modo algum, mas ele evoluiu junto com a indumentária. Se viu que, bom, trazendo de novo a parte histórica, depois do xiripá primitivo, veio o xiripá farroupilha, que foi uma peça muito difundida durante a Revolução Farroupilha. Depois, então, vem a bombacha como um símbolo forte que demonstra a marca aqui do Sul mesmo, não apenas do Rio Grande do Sul. Porque ela foi muito difundida durante a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai se uniu Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, então foi muito difundida aqui. Como que ela vai surgir no estado? E tu me pergunta, da onde que tiraram essa ideia de trazer uma calça larga, né? Sabe-se que os primeiros navios que chegaram com bombacha aos portos do sul
da América vieram da Turquia. Após as guerras púnicas lá, então se chegam os resquícios da guerra, o resto da guerra, o resto do investimento que se tinha colocado lá, como a Inglaterra foi uma grande financiadora das guerras lá e aqui também, da Guerra do Paraguai, sobra esse material de guerra e vem para cá para servir para os combatentes. E se vê que é muito prático para o uso do campo após a guerra, e ela acaba ficando. Depois depois que passa a fase da bombacha, já vai se encaixar já o traje social, quando a gente vai ver a calça social, a camisa social, o blazer. Então, aí já é um avanço, um passo a mais. Isso já vai se ver quando Getúlio Vargas vai entrar ao poder em 1930 e quando ele vai proibir as manifestações culturais. Então, o uso da bombacha vai ser mais amenizado dentro do nosso estado, sabe? Então, aí que entra o colete para dentro da indumentária. E depois, quando o Grupo dos 8, que é os pioneiros do movimento, quando eles resgatam tudo isso em 1947, as bombachas ressurgem. E daí, sim, se começa um movimento de renovação. O próprio Grupo dos 8, 2 anos depois, em 49, eles viram a necessidade de inventar, criar um traje para as prendas. Porque, de maneira histórica, o que acompanhava a vestimenta dos peões, quando se chega na bombacha, são os vestidos europeus, com grandes armações de metal, com grande peso, Era desconfortável para a mulher gaúcha. Então, se viu a necessidade de criar algo que fosse mais simples, que fosse mais tranquilo, que fosse mais delicado, da mesma forma que tu falou. Então, é uma criação mesmo dos pioneiros do movimento, lá dos primórdios, quando se foi resgatado toda a cultura gaúcha, quando se fez todo esse trabalho. E isso é magnífico, porque quando que tu imagina que, olhando assim, uma prenda, que fala, não, isso foi inventado. Não, foi uma necessidade. Surgiu a necessidade, tu vê o problema, tu tem que resolver. Então eu acho que analisando todo o contexto, é uma forma muito bonita de ver o movimento tradicionalista gaúcho, de se adaptar às necessidades. E hoje, tipo, quando a gente analisa isso, se vê que da mesma forma como o vestido das prendas, o uso do lenço também tem uma infinidade de adaptações. Como ela falou, depende do modelo, depende da prenda, depende disso, depende daquilo. Tem várias variações. O lenço, mesma coisa, ele tem inúmeras cores, mas tem cores que tu não pode usar dependendo do tipo de nó que tu vai trabalhar em cima dele. Não é que não pode, não é recomendado. Ninguém disse que não pode. Mas isso também tem toda uma história. Por que tu não pode usar um lenço branco com um nó quadrado? Porque o nó quadrado, que é o nó rapadura, foi um lenço utilizado pelo partido que usava o lenço vermelho. Então tu não vai trabalhar no lenço branco que utilizava outro tipo de nó. É mais por respeito histórico do que hoje por qualquer outra coisa. Com certeza. Nossa, e é tão legal a gente poder estar por dentro de tudo isso. E para quem justamente daqui um pouco agora chamou a atenção o porquê o lenço de cada cor com cada nó, é bacana até para criar aquela curiosidade e as pessoas até pesquisarem. Porque quantas vezes a gente pode estar utilizando, que nem a Laura comentou, ela falou, é sobre o vestido vermelho, é mais para as adultas, não para menores. Muitas vezes não se sabe disso. E os lenços também, que dentro das suas cores tem os seus nós, o que é bom evitar, isso tudo faz parte da tradição, é cultural, a gente precisa saber disso. Então, como é bacana, e para quem que daqui um pouco se sentiu chamado em procurar, pesquisar um pouquinho sobre tudo isso, vale a pena, porque faz parte da nossa cultura. E quando a gente fala, eu vou te questionar, César, e tu vai me dar uma mão aqui. Meu Deus. Porque hoje se diz que se alguém usar uma arma branca, uma faca no cinturão do gaúcho, isso faz parte, por vezes, ou não. Como é isso? Porque dizem que não, carregar uma arma não é, mas o gaúcho, quando ele está num rodeio, quando ele está na sua fazendo um churrasco, coisa assim, é normal e necessário utilizar a faca. Como tu vê isso? Dentro do regulamento dos concursos campeiros, eu digo, pelo menos na minha categoria, para piá é vetado, piá é até 14 anos, é vetado o uso de faca,
de guri, que é até os 18 anos, é opcional o uso da faca, por exemplo, no tiro de laço. E na parte adulta é obrigatório o uso da faca. Certo. Então, isso para atividade campeira do laço. Nos tiros de laço, eu não sei como funciona, mas acredito que não seja mais obrigatório, porque acabou entrando em pauta alguns anos atrás isso. Acredito que não seja mais obrigatório, não vou poder te responder 100%. Sim, não, mas a questão de saber que faz parte da indumentária do gaúcho, tu ter a faca na cintura... Para os concursos dos peões, é obrigatório hoje o uso na categoria que eu tô atualmente, que é peão. Olha que legal, é bom também saber e, né, cada um também dentro da sua idade, enfim, até sabendo como manusear. E, gente, como vocês viram essa questão como vocês veem? Hoje a gente fala como viram porque aconteceu ontem, mas o 20 de setembro, por exemplo, em Veranópolis, como aconteceu essa semana do 20 de setembro, que antecedia o 20 de setembro, Laura? Bom, em Veranópolis a gente teve uma programação bastante consistente, eu diria, dentro das possibilidades que foram adequadas, né, à questão da pandemia também. Ainda estamos um pouco limitados nessas ações e a nossa entidade, o CTG Rincão da Roça Reúna, teve um apoio muito grande da Secretaria de Turismo e Cultura dentro da realização de todas essas atividades. E como eu falava antes, havia muito a questão propriamente de ações sociais e culturais que acabaram sendo muito trabalhadas dentro desse momento, seja através de campanhas de arrecadação ou até de lives que foram promovidas dentro da entidade. A nossa entidade ela foi fundada no dia 17 de setembro, então durante a Semana Farroupilha a gente ainda tem o aniversário da entidade para comemorarmos. Então foram realizadas algumas ações através de lives. Ontem, no grande dia 20, a gente teve a Missa Crioula, que também foi transmitida, com um público reduzido também. Tivemos a cavalgada no dia 20, que acaba sendo sempre bastante tradicional. E essas ações, elas foram todas muito abraçadas, eu diria, por toda a entidade, porque no ano passado nós não tivemos muitas possibilidades de ações dentro da Semana Farroupilha. E esse ano, por mais simples que sejam, claro, não foi uma Semana Farroupilha grandiosa, do jeito que a gente sempre estava acostumado a comemorar, mas dentro das possibilidades foi o que nos trouxe felicidade, nos trouxe realização enquanto tradicionalistas, porque é um momento de retorno. Então, na quarta-feira, por exemplo, nós realizamos um encontro de ex-patrões lá do CTG Rincão da Roça Reúna e ex-integrantes das invernadas, dos departamentos, ex-prendas e peões, que trouxeram a sua vivência. E a partir desse encontro, que também foi transmitido pelas redes sociais, foi possível resgatar um pouco da história e também promover esse momento de resgate, porque num momento tão difícil como a gente está enfrentando, de uma pandemia, que o próprio movimento acabou sendo muito afetado também e tendo que se reinventar muito, são momentos assim que a gente tem essa possibilidade de resgatar a essência do tradicionalismo. Na quinta-feira a gente realizou também uma campanha de arrecadação. E a Semana Farroupilha é isso, a gente traz à tona o melhor do gaúcho, o melhor da essência do tradicionalismo. E é um momento de comemoração, mas ao mesmo tempo eu sempre digo que é um momento de reflexão, porque é uma data que a gente precisa refletir sobre os nossos princípios e valores enquanto gaúchos, não apenas pela Revolução, que, enfim, é um momento bastante histórico, marcante, mas também triste da nossa história. Mas, enquanto tradicionalistas, mantermos essas ações próximas à comunidade para seguirmos com nossa função social. Que bacana. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa, mas eu gostaria, acho que não vou conseguir dar para os dois um tempinho para poderem falar um pouquinho eu gostaria de uma declamação aqui, só para a gente finalizar essa noite, desculpa. Vocês quem gostaria de daqui um pouco fazer um trechinho da sua declamação para finalizar esta noite para nós? Beleza. Pode ser? Olhando na câmera? Pode, com certeza. Hoje, nessas coxilhas, suas casas são catedrais. São castelos medievais da sua antiga Itália, onde o cerne que entalha segue firme na viga. Algumas ainda habitam vida,
outras viraram tapera. Tal qual como era, todas revivem o passado. E assim, neste solo sagrado, em cada corte de madeira, uma história verdadeira de quem contou seu legado. O tempo não volta mais e o relógio é meu inimigo. Por isso, agora lhes digo que meu espelho e imagem pediu desta terra passagem para camperiar no outro pago. Sem ferramentas, índio vago, depois de construir este chão, foi morar em outro galpão descansando a trajetória. Fica hoje na minha memória, isso eu não te escondo, que meu bisavô Giocondo é o carpinteiro da história. Que bacana, não? Finalizar o programa ouvindo algo que é realmente cultural, é gostoso, valoriza. Então, agradecendo muito a vocês que vieram, estiveram presentes nesse programa Algo a Mais, representando suas entidades e Retorno à Querência e o Rincão da Roça Reúna. Agradeço de coração mesmo, parabenizo pela posição de vocês hoje como primeiro peão, primeira prenda, e desejo votos que continuem seus trabalhos de uma forma muito gostosa, que a comunidade abrace também cada vez mais os nossos CTGs e as nossas tradições. Então, agradecendo a vocês, agradeço quem está em casa, nos acompanhou nesta noite, convido para que continue na programação da Conecta Mais. Hoje nós temos o Conecta News, agora que os meninos estão no Estúdio 1 e logo após o programa Hora Bolas. Então, fiquem conosco e até amanhã às 7 horas da noite. Até!